Olá, meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite. Que Deus, Ele venha agir na sua vida de uma forma sobrenatural. Eu gostaria hoje de ministrar uma palavra sobre consolidação da fé. Muitas vezes nós recebemos a palavra e nós guardamos para nós, né? E muitas vezes não crescemos com isso, porque para que a palavra de Deus ela floresça, é necessário uma ativação. A palavra em si, quando nós lemos, nós nos alimentamos dela, né? Ela satisfaz o desejo do nosso espírito, porque o nosso espírito ele tem sede de Deus, a nossa alma quer só descanso, a nossa alma quer levar uma vida assim tranquila, né? Sem ser incomodada. O nosso espírito ele tem sede de Deus, e quando nós pegamos a palavra e nós nos posicionamos com a palavra, nós pegamos a palavra e colocamos ela no nosso coração, nós meditamos nela, essa palavra ela passa a ter um significado. O Espírito Santo ele passa a falar conosco através dela. Mas também, se a gente não multiplicar isso, se a gente não exercitar isso, o que acontece? Essa palavra ela vai caindo na monotonia. Vai passando os anos, você vai tendo aquele sintoma do profeta velho. Qual é o sintoma do profeta velho? Ele pega todas as coisas negativas que acontecem na igreja, com as pessoas, com os irmãos, com os parentes, e ele começa a acumular tudo isso. Ele passa a ser um acumulador. Ele pega todas essas experiências negativas e acaba levando isso para a sua vida. Então a síndrome do profeta velho é quando a gente pega todas essas coisas e reúne no coração tudo isso. Então a gente passa a não ter uma renovação da palavra. Então, por exemplo, se você pegar o livro de Mateus, a pessoa já leu 50 vezes o livro de Mateus. Ela vai começar a ler o livro de Mateus como se fosse um livro normal, comum, de biblioteca. Então, a síndrome do profeta velho é isso. É você, quando você vê alguém fazendo um apelo para cura, você fala assim, não vai acontecer nada não acontece nada na igreja faz tempo, não vai acontecer. Então, o profeta velho é isso. Ele começa a ver tudo pelo lado negativo. Eu já vi 50 vezes o pastor orando por cura e eu nunca vi um paralítico andando. Então, a pessoa pega essas palavras e como uma palavra rema para a vida dela. E essa síndrome, ela tem atingido várias pessoas, até pessoas jovens, que já não acreditam mais no Evangelho. É por isso que o Evangelho ele tem que ser praticado. Se o Evangelho ele não é renovado dentro de você, você vai começar a ser diagnosticado com essa síndrome do profeta velho. Mateus capítulo 28, versículo 18 a 20, fala assim, olha, então Jesus aproximou-se deles e disse, foi-me dado toda a autoridade nos céus e na terra. Foi dado o quê? Autoridade, toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e faça discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo quanto vos ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o final dos tempos. Olha que palavra tremenda. Jesus ele aproximou-se deles. Jesus ele tem se aproximado de você. Jesus ele se revelou a você. Jesus ele se mostrou a você. Jesus ele fala com você através da sua palavra, ou já falou em seu coração. Jesus se aproximou deles e disse, foi-me dada toda a autoridade. Poxa vida, se foi dado toda a autoridade para Jesus, nos céus e na terra, e ele disse isso por quê? Porque ele disse assim, olha, portanto, vão
e faça discípulos de todas as nações. O que ele estava dizendo? Olha, foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra, portanto, vão e faça discípulos de todas as nações. O que ele está dizendo? Olha, o poder está aqui, todo o poder me foi dado no céu e na terra, e eu estou delegando isso a vocês. Use do meu poder, use da autoridade que eu tenho, e batize as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vocês podem batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo quanto vos ordenei a vocês. Então, a autoridade que foi dada a Jesus, ele estava transferindo para os seus discípulos. E eu estarei sempre com vocês até o final dos tempos. Tem palavra mais maravilhosa que essa? De Jesus falando isso. Se você pegar Atos capítulo 1, versículo 8, diz assim: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e vocês serão minhas testemunhas em toda a Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Veja bem, Atos capítulo 1, verso 8, vocês receberão poder do Espírito Santo e serão minhas testemunhas. A testemunha, ela não fala de algo que aconteceu com o outro. A testemunha fala do que ela viu e da experiência que teve. Então, se você é testemunha, você tem que abrir a sua boca e falar. Você já viu algumas situações que acontece um crime, aí uma pessoa viu, ela é testemunha. Aí o policial pergunta a ela: o que você viu? Você já imaginou um crime que só aquela pessoa viu, um fato muito importante que só aquela pessoa viu, aquilo ela vai identificar quem fez o ato através do testemunho dela e vai chegar até o culpado. Você imagina se a pessoa falar que não viu nada? Ah, eu só estava aqui passando por aqui, né? Eu nem vi direito, eu nem enxerguei direito. Quando se fala em testemunha, é algo que você viu e algo que você viveu. Você vivenciou, você foi prova viva. E você viu também, mas passou pela experiência. Então, quando nós falamos de Jesus, quando nós se posicionamos em Cristo como testemunha, nós pregamos o Evangelho. Nós fazemos discípulos. Nós consolidamos a fé de alguém. Então é sobre consolidação o motivo principal dessa palavra. Então, Deus, ele quer levantar pessoas para consolidar a fé de outras. Você entende isso? Isso está claro para você? Estou sendo claro dessa forma? Que Jesus, ele quer fazer de você uma testemunha. Deus, ele está chamando você para testemunhar o que você viu e o que ele fez na sua vida. Em Marcos capítulo 16, verso 15 e 18, diz assim, olha: vão pelo mundo todo e pregue o Evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Esses sinais acompanharão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes, e eles ficarão curados. Veja bem, isso é uma forma de consolidação, de consolidar a fé da pessoa. Primeiro ele diz assim, olha, vão e pregue a palavra. Pregue o Evangelho a todas as pessoas. Vocês vão lá e preguem. Quem crer e for batizado será salvo. O crer e ser batizado é um processo. Muitas vezes você vai pregar durante 1 ano para a pessoa. Você vai pregar para o teu colega de serviço, você vai pregar para o seu amigo da escola, você vai pregar para um familiar seu. Porque quem frutifica ou faz frutificar é o Espírito Santo. A gente é apenas um instrumento.
Então, até essa semente ela brotar e ela crescer, vai um tempo. Mas Jesus continua dizendo, olha, em meu nome vocês expulsarão demônios. Você imagina, uma pessoa que você pregou, ela fica endemoniada. O demônio toma conta do corpo dela. E você vai lá e expulsa. Aquela experiência horrível que a pessoa teve, daquele espírito entrar no corpo dela, aquele ser nojento, ele ter acesso na vida dela, e você ir lá e expulsar, ou você expulsar o demônio de um familiar daquela pessoa, e aquela pessoa vê aquilo que Deus está fazendo através de você, aquela pessoa sendo liberta, é uma forma de consolidação da fé. Falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes, e eles ficarão curados. Isso é uma forma de consolidação. Você sabe que quando você é usado por Deus, em qualquer uma dessas situações, expulsando o demônio, falando em línguas, pegando em serpente, ou bebendo veneno sem saber que está bebendo veneno, né? Tendo o livramento de Deus, impondo as mãos sobre os doentes, as pessoas ficando curadas. Isso consolida tanto a sua fé de que você está fazendo, né? Que Deus está te usando você como um instrumento para abençoar, como também você vai consolidar a fé de outros, de outras pessoas. Então é muito importante você consolidar a sua própria fé primeiramente. Porque muitas vezes quando a gente ministra a cura, você imagina você ministrando a cura sobre uma pessoa, a pessoa tem uma doença incurável e você ora por ela e ela é curada. Qual é a pessoa que vai mais crescer com isso? É você primeiramente. Porque você foi usado para abençoar aquela pessoa. E aquilo você vai carregar para o resto da sua vida. Você vai carregar para o resto da sua vida. Você vai carregar aquela experiência que vai consolidar a sua fé. Então, a primeira pessoa a ser beneficiada numa consolidação é o próprio consolidador. É você que está ali se colocando primeiramente ser abençoada. Ok? E depois, consequentemente, a pessoa, né, que foi ministrada. Então, não limite o poder de Deus. Não limite aquilo que Deus ele quer fazer através de você. Às vezes a pessoa não tem conhecimento nenhum do Evangelho. Você tem já muitas informações que você foi adquirindo com o passar do tempo. Então, por que não dividir e consolidar a fé dessa pessoa? Porque a sua fé foi consolidada. Aquela bagagem que você recebeu, aquelas informações, aquelas ministrações, aquelas curas que Deus lhe fez, aquelas libertações que Deus lhe fez na sua vida, tudo aquilo vai servir como base para você consolidar a fé de outro. Então, veja bem, Deus ele não faz nada por acaso. Deus ele não investiu em você à toa. Deus ele sabia do seu potencial. Deus ele sabia que você se colocaria na brecha. Por isso Deus ele investiu em você. Hoje em dia tem muitas pessoas dispostas a receber a unção, o poder, aquilo que Deus ele tem para oferecer. Mas poucas pessoas estão dispostas a consolidar a fé de outros. Voltando novamente ao que eu disse. Quando você se propõe a consolidar a fé de alguém, a sua fé é consolidada primeiro. Você é o primeiro a ser abençoado. Então, lá em Mateus capítulo 9, versículo 37 e 38, diz assim: Então disse aos discípulos: A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Nós temos um projeto que se chama Casa de Restauração. Na Casa de Restauração, nós vamos ganhar a pessoa para Cristo, vamos consolidar a fé dela, vamos discipular essa pessoa e vamos também enviar essa pessoa para fazer a obra. Então é um processo contínuo de preparação.
Nós vamos trabalhar a fé da pessoa, vamos discipular essa pessoa e nós vamos enviar essa pessoa. E Deus, Ele vai enviar pessoas dispostas a trabalhar e a fazer aquilo que Deus Ele quer que façamos. Muitas vezes a pessoa está na sua igreja, mas na sua igreja não lhe dá oportunidade para que ela cresça, para que ela pregue, para que ela faça. Deus, Ele tem levantado um povo novo, né? Não basta dizer que é evangélico. A nossa visão de evangélico é uma visão sem fronteiras, sem placa e sem costumes de homens. Então nós estamos trabalhando nesse propósito de não olhar para os costumes humanos, de não olhar para a placa de igreja, né? De não olhar para a religião. Então, quando o movimento carismático evangélico surgiu lá em Bogotá, houve um grande avivamento. E nós estamos precisando aqui no Brasil desse avivamento. Nós não podemos mais ficar presos em costumes religiosos, em costumes de homens. Nós não podemos ficar mais presos em igrejas que não crescem, que não evangelizam, que não ganham pessoas para Cristo, que não ajudam outras pessoas a crescerem na fé. Quando nós falamos em ganhar a pessoa, discipular a pessoa e enviar a pessoa, nós estamos falando de algo muito mais produtivo. Por exemplo, numa pregação na igreja, é uma bênção. Porém, imagine você pegando uma mangueira, né, e colocando ali 50 garrafas PET vazia e você tentar com uma mangueira ficar enchendo essas garrafas. Você vai demorar muito tempo e muitas delas não vão conseguir se encher. Mas quando você tem um discipulado eficaz, é como se você pegasse essa garrafa na mão e você enchesse ela, uma a uma, até que cada uma estiver transbordando. Então essa é a nossa visão. A nossa visão é pegar todos aqueles que querem servir a Deus, capacitar essas pessoas, consolidar a fé delas, discipular essas pessoas e enviar essas pessoas para pregarem o Evangelho e fazer aquilo que Deus ele pediu que fizesse. Eu não consigo entender muitas vezes como um missionário ele consegue fazer missão dentro da igreja. Tem muitos missionários dentro da igreja, das quatro paredes, que nunca saíram para o campo missionário, que nunca saíram para ganhar uma pessoa, para consolidar a fé de alguém, para discipular alguém. Só tem o título. Então Deus ele não está interessado em título. Deus ele quer que nós venhamos a funcionar como igreja. Então, se você quer realmente viver o sobrenatural de Deus, consolide a fé de alguém. Ore com alguém, busque, fala, vamos orar eu e você, eu quero trazer uma palavra com você, para que você venha a crescer na graça e no conhecimento. Traga a pessoa próximo de você. Tem pessoas que não evangelizam ninguém, porque o seu testemunho ele não alcança a pessoa. O testemunho de vida não alcança. Aquilo que a pessoa ela vive uma vida superficial cristã. Então, o primeiro ponto, para que você possa ajudar alguém, você precisa ter conteúdo. Qual é o conteúdo? Ser cheio do Espírito Santo. Então, isso é o principal. E é isso que nós oramos aqui, é isso que nós ensinamos aqui. A você ter a sua experiência com o Espírito Santo, a sua experiência pessoal com o Espírito Santo, para que você cresça e para que você ajude outros a crescer. Amém? Então fique com essa palavra de consolidação, de fortalecimento, tanto para a tua vida quanto para a vida de outros. A minha oração é que muitas pessoas sejam alcançadas através de você. A minha oração é que o Espírito Santo ele use a tua vida com muita autoridade para consolidar a fé de outros. A minha oração é que você se posicione na sua vida espiritual e dê fruto, e dê muito fruto, e dê mais fruto ainda, mas principalmente que o seu fruto ele permaneça.
até a eternidade. Deus te abençoe. Deus, Ele vem agir na sua vida de uma forma sobrenatural. Que Deus ele venha a operar na sua vida de uma forma sobrenatural. Eu oro no meu espírito para que Deus ele te use como um referencial no meu espírito, para que Deus ele faça milagre sobrenatural na sua vida. Ele mude a sua história. Ele mude a história da sua família. Que Deus ele te use de uma forma sobrenatural. Essa é a oração, a minha oração para você. E eu profetizo isso sobre a tua vida, que você vai consolidar muitas almas, que você vai lutar por aqueles que estão perdidos e ensinar essas pessoas a fazerem o mesmo com outras pessoas. E essa corrente do bem vai levar muitas pessoas para o céu. E muitas pessoas vão receber a salvação em Cristo Jesus, que inclui uma vida abastada aqui na terra, alegria, paz, comunhão no Espírito Santo. Deus te abençoe em nome de Jesus.